Fala, irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a NVI 23. Algumas pessoas me disseram que não conseguem mais ler na NVI 23 por alguns motivos. Eu vou separar esses motivos, essas coisas que me falaram nos comentários e no Instagram. O motivo pela qual estariam deixando a NVI 23. Talvez eu vou tentar te convencer a não deixar a NVI 23 ou talvez deixar a NVI 23 de vez, mas com aquela consciência, né? Comparando com as outras versões, né? Por que você vai deixar NVI 23? É por isso? Então talvez não valha a pena. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você está considerando... E lembrando que se você está considerando comprar uma NVI ou qualquer material, o link da NVI 23 está aqui embaixo. Comprando pelo link você fortalece o canal. Mesmo que você não for comprar uma NVI, comprando qualquer outra coisa que você entrar por esse link aqui, você está fortalecendo o canal. Algumas pessoas ficaram atribuladas mesmo. Foi um assunto que estava em alta, talvez esteja em alta ainda, né? Um assunto que deu muita polêmica, a questão da NVI 23, principalmente por dois motivos. Um é porque a NVI 23 removeu os versículos, vou colocar assim porque a gente vai falar sobre isso, e outro é que a NVI ficou muito literal, né? Então olha só, os dois motivos que chamaram a atenção foi NVI 23 removeu versículos, remove versículos, NVI 23 tá muito literal, vou deixar de ler porque eu gosto da NVI porque ela é mais dinâmica. E aí ela ficou muito literal. Então, para quem não sabe ainda o que é tradução dinâmica ou literal, a tradução literal são bíblias que trazem uma palavra do grego para o português e tentam trazer. Se aqui no grego fala entranhas, no português fala entranhas, não coração. Se aqui no grego fala que de noite até o... Né, tem uma passagem lá em Salmos que fala no hebraico, de noite até o meu rim me aconselha, né? Em algumas traduções vai estar de noite o meu coração me aconselha, porque era a ideia para eles que o rim, as entranhas, era o coração, era o centro das emoções, em algumas situações, né? Então a tradução literal, ela faz palavra por palavra, se é uma no grego, uma no português, é uma no hebraico, uma no português. Traduções mais dinâmicas, elas tentam, às vezes, trocar entranhas pelo coração e às vezes continua sendo por uma equivalência de quantidade formal, né? Trazendo uma palavra por uma palavra. Por exemplo, você pega a Ara. A Ara é uma bíblia por equivalência formal na sua maioria, né? Embora vai ter uma tradução ou outra mais dinâmica, mas é uma tradução formal. Mas que aqui tá entranhas, talvez seja interessante colocar coração, tá? Então, tradução literal, palavra por palavra. Tradução dinâmica, ela parafraseia alguns versículos. Ao invés de trazer cada palavra do original, às vezes ela parafraseia metade de um versículo ou um versículo, mas não é em todo lugar que isso acontece. Até na tradução dinâmica, isso vai acontecer em um lugar ou outro, tá? 95% da Bíblia, podemos dizer, independente da tradução, acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, assim, a NVI, ela é uma tradução que é mais dinâmica. É uma tradução que se propõe a trazer uma compreensão para o leitor, ajudar o leitor a compreender passagens que, ou teologicamente ou gramaticalmente, é estranha quando vem do hebraico ou do grego, tá bom? Então, a NVI 23, a NVI parece que o primeiro trabalho foi em 2000, por volta de 2000, teve uma correção em 2011, talvez ortográfica, e depois desse 2011 mudou o grupo de tradutores e passou a ter um novo grupo de tradutor com uma nova proposta. E aí, muitas pessoas que liam na NVI 23, na NVI, ficaram um pouco descontentes com o trabalho. O primeiro motivo que as pessoas alegaram para mim foi com essa polêmica de remover versículos, né? Então, tipo assim, o que é isso, essa ideia de remover versículos? Existem mais de 6 mil manuscritos catalogados e você encontra variantes textuais. O que é isso? Em um manuscrito pode ser que tenha uma palavra aqui, outro manuscrito às vezes não tem a mesma palavra, mas tem uma variante daquela palavra. Então, ou às vezes uma variante de versículo, às vezes num manuscrito tem um versículo que você pega lá, João 10, aí em João 10 aqui, João 10, nesse manuscrito tem essa palavra grega, e nesse manuscrito não tem essa palavra grega, ela não tá lá, ela sumiu, desapareceu, ou nunca existiu. Então, isso são variantes textuais que existem, e é uma questão que tudo que é histórico, seja na religião, seja fora da religião, quando você tem dois manuscritos escritos à mão, você tem variante textual, tá? Na questão dos manuscritos bíblicos, você tem em alguma região, por exemplo, os manuscritos bizantinos, que é numa região específica, com estilo de escrita específica, que tem uma característica de todos os manuscritos serem parecidos. Aí você tem manuscritos no Egito, em outra região, que tem a mesma característica de local que foi encontrado, letra maiúscula do grego e vários outros aspectos que fazem eles se transformarem numa família de manuscritos. Eles são essa família é mais parecida entre si, essa é mais parecida entre si. Só que quando você pegar essa família para essa família, você tem algumas variantes textuais. Eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui,
Texto recebido e texto crítico, quão diferente eles são? Eu fiz um vídeo aqui, procurei no meu canal. Então você tem essas variantes. A NVI, né? Ela é traduzida a partir do texto crítico, que são os manuscritos que seriam, que não teriam alguns versículos, que não têm alguns versículos. E bíblias como essas aqui, essa que tá disfarçada aqui, mas é outra, tá? Essas bíblias aqui, elas não. Todas essas, na verdade, tá? Elas são bíblias, por exemplo, a King James 1611, a King James clássica da Agnus, a ACF. Elas partem de uma família de manuscrito que os versículos, eles estão lá. Eles não estão faltando ou não são variantes, tá bom? Já a NVI parte de manuscritos que não possuem alguns versículos. Esses versículos nesses manuscritos da NVI não existem. Nos manuscritos da NVI, nos manuscritos da NAA. A diferença aqui, por que a polêmica então? Por que não deu polêmica com a NAA? Porque a NAA, ela coloca esses versículos em colchetes e estão lá. A ARA também fazia isso. Os versículos em colchetes, palavras em colchetes, quer dizer que no manuscrito que ela usou não contém, tá? E na NVI, esses versículos eles não estão no texto, mas eles estão no rodapé. Então, assim, como eles são variantes textuais para os tradutores da NVI, esses versículos eles estão no rodapé. Isso incomodou muita gente. Isso fez com que muitas pessoas falassem, o que está acontecendo? Né? Eles estão tentando nos enganar, eles estão tentando remover versículos, né? Começaram com esses, depois vão tirar mais, até onde isso vai parar? E aí é uma dúvida interessante. Tipo assim, ó, algumas pessoas falam, é malandragem da empresa, eles estão tentando colocar para o rodapé para depois tirar da Bíblia. Mas por que eles estariam fazendo isso? Porque alguns versículos, eles são sobre Jesus, ou sobre alguma coisa relacionada a Jesus. Então, tipo, eles estão acreditando que essa empresa, ela está tentando começar colocando no rodapé para depois tirar. É possível? É. Eu acho que os tradutores pensaram nisso? Os tradutores eu acho que não. Mas a empresa pode estar querendo fazer isso? Pode estar querendo fazer isso. Começa colocando no rodapé para depois desaparecer os versículos. Pode ser. Eu sempre vou acreditar que o homem tem esse nível de malandragem, tá? Então, assim, eu não tenho essa boa fé na humanidade. Então pode ser uma questão, sim, de estar tentando retirar e desaparecer com esses versículos? Pode. Mas o que acontece? Esses versículos, eles são variantes textuais, independente se você... Por exemplo, eu acredito que são variantes textuais. Eu não tenho um texto que eu falo, esse texto é o texto que... Ou o texto recebido, ou o texto crítico. Esse texto, ele é o único verdadeiro. Eu ainda não penso assim, pelo menos pelo que eu estudei. São variantes que existem. Você pega textos escritos à mão, daquela época. Então eu acho muito interessante até a ideia do texto majoritário, que aí é outra questão, né? Mas, quando nós temos, então... essas variantes, elas foram pro rodapé. E algumas pessoas me disseram que vão parar de ler na NVI por causa disso. O meu conselho é, se você vai parar de ler por causa disso, você já aprendeu sobre, né, tipo assim, você já tem o seu texto recebido, o texto que você prefere mesmo? Você já... Não, Guilherme, eu vou parar de ler porque eu gosto do texto recebido, então eu entendo que esses versículos são palavra de Deus. Então você vai parar de ler na NVI, não tem jeito mesmo, porque não tá lá, se você acredita que o texto recebido é a palavra de Deus ali, então você vai abandonar, ponto final. Mas algumas pessoas não faz ideia do que é isso. Algumas pessoas só falam assim, ué, por que estão removendo os versículos? Eu vou parar de ler na NVI porque eu não sei, não faço ideia de manuscrito grego, não faço ideia de texto crítico, texto recebido, mas eu vou parar porque tiraram, removeram, então eu vou parar, tem alguma coisa acontecendo aqui. O meu conselho pra você, se você gosta da NVI, não deixe de ler nela. Tenha uma ACF, tenha uma Bíblia que seja de tradução mais literal para você sempre ter na sua casa. Tenha uma Bíblia para você comparar, uma Bíblia que tenha esses versículos incontestavelmente para você comparar. E continue lendo na NVI até você se sentir confortável. Se um dia eles tirarem lá de baixo, você vai ver na sua Bíblia literal e você vai falar assim, tá, agora já deu, não quero mais ler nessa Bíblia. Caso contrário, lide como uma variante textual. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Eu tenho a minha Bíblia aqui garantida, aqui minha CF, minha King James. E se um dia eu ver que for pro outro lado, eu paro. Mas talvez para você que não sabe de crítica textual, não tenha um texto preferido, recebido ou crítico, eu acho que não vale a pena você deixar de ler na NVI, porque ela, tirando toda essa polêmica, ela é uma boa tradução. Ela é uma tradução ela é uma tradução técnica, é uma tradução que você vai encontrar um aprofundamento na sua leitura, você vai compreender coisas que você não compreenderia em outras versões, simplesmente porque escolheram a melhor palavra num sinônimo português bom, então não vale a pena você parar de ler na NVI 23, a menos que você, tipo assim, prefira o texto recebido e não abre mão de ler no texto recebido e não abre mão dos versículos estarem lá em cima. Caso contrário, eu acho que essa questão dos versículos removidos ou variantes textuais não deve ser um problema para você que não é um
um ACF Team, por exemplo. Eu gosto da ACF, é a Bíblia que eu mais confio. Mas eu gosto de ler em outras versões, então isso não seria um motivo pra mim parar de ler na NVI. Tô de olho aqui, tô de olho ali. Nos Estados Unidos, muitos pastores utilizam desse tipo de texto bíblico por exemplo, você pega John MacArthur, Steve Lawson, a Bíblia que eles leem não possui esses versículos também. A Bíblia que eles leem, nos Estados Unidos já é comum essa ideia de versículo variante textual, versículo faltando. Se você pega a Bíblia do John Piper, esses versículos, eles não, às vezes não estão nem no rodapé. Eles simplesmente não existem pro John Piper, na Bíblia que o John Piper lê, que é a ESV, eu tenho ela aqui. Os versículos, eles desapareceram, não estão nem no rodapé. E você deu o John Piper lê nessa Bíblia. Isso também não quer dizer, irmãos, que você tem que, porque o John Piper lê, porque o John MacArthur lê numa Bíblia que não tem esses versículos, que você tem que falar, então eu tô sossegado. Não, mas para você ver que aqui no Brasil é uma questão mais polêmica. Mas nos Estados Unidos, esses pastores, eles já, muitos pastores, né, por exemplo, eles utilizam Bíblias que já são a NVI, elas só que são de traduções literais, tá? O John MacArthur, e alguns pastores reformados, eles usam a NASB, né? NASB, que são feitas com texto crítico e o versículo não está lá. Ele está faltando esse versículo e não é um problema para eles. Para que eu tô te argumentando isso? Para que você que gosta da NVI e não tem o texto recebido como texto único para se traduzir, vale a pena você continuar lendo na NVI porque é uma boa tradução, tá? É isso que eu quero argumentar aqui. Outras pessoas disseram que vão parar de ler na NVI porque a NVI, ela é uma Bíblia que ficou muito literal. Então a ideia da NVI era ser um pouco mais dinâmica, ou muito mais dinâmica, e agora é uma Bíblia muito literal. Meu argumento é que ela não é uma Bíblia tão literal quanto a NAA, por exemplo. Então você vai ter a NVI. A NVI, ela ficou um pouco mais literal do que a versão passada. Porém, se você comparar com ela mesma, você vai perceber que não é tão literal assim. Até quero te pedir, você que viu uma passagem que te incomodou, que da NVI antiga para agora ficou muito literal, comente aqui embaixo para mim também saber, porque eu fui analisando e vi que não é uma tradução que está literal a ponto de falar, cara, essa é uma Bíblia muito literal, eu não vou ler nessa Bíblia. Então, é uma tradução que continua sendo mais dinâmica do que a NAA e que, para você que vai sair da NVI porque tá literal e vai pra NAA, eu acho que a NAA é muito mais literal do que a NVI, tá? A NAA é muito mais literal do que a NVI. Não muito mais, mas ela é mais literal do que a NVI. Então, assim, vou até voltar um pouco. Para você que estava pensando em sair da NVI por causa dos versículos removidos, vá para NAA, tá? Vai para NAA porque você vai continuar tendo uma boa tradução moderna com uma tradução um pouquinho mais literal, mas você vai ter na NAA, você não vai ter esses problemas dos versículos que são variantes ou removidos, tá bom? Então, meu conselho para você é esse. Para você que acha que a NVI ficou muito literal, eu acho que você primeiro dá uma olhada para ver se tá literal do jeito que você imagina mesmo, né? E se você achar que não tá tão literal assim, continue lendo na NVI porque é uma boa tradução. Pra você, eu já acho que a questão das variantes já não são uma questão, né? A questão pra você é a questão da literalidade. Guilherme, achei que a NVI ficou muito literal mesmo. Então, o que é o meu conselho pra você? NVT, entendeu? Da NVI, você pode vir pra um lado que é pra NA ou pro outro lado que é NVT, que é uma Bíblia que é mais dinâmica e também é uma Bíblia confiável, uma Bíblia boa de se ler. Todas as Bíblias pra mim são confiáveis, tá? Quando eu falo essa palavra, né, são confiáveis. Eu não acho que não tem nenhuma tradução que os tradutores estão tentando te enganar. Mas a NVT é uma Bíblia que ela é mais dinâmica do que a NVI, bem mais dinâmica do que a NVI. Seria o caminho que você seguiria para resolver esse problema de NVI ficou literal. Eu não acho que ela ficou tão literal. Eu acho que ela tá na medida. E se ficasse um pouco mais literal, ainda ficaria perfeita, tá? Eu acho que ela tá na medida. Mas se você acha que ficou muito literal, o seu caminho seria a NVT. De modo geral, a minha ideia é não deixe a NVI, se você gosta da NVI, não deixe a NVI por qualquer motivo, porque é uma tradução boa, uma tradução compreensível, uma tradução que é, é equilibrada. Por mais que às vezes eu tenha algumas coisas que eu acho que ela é muito dinâmica, mas ela é equilibrada, é uma boa tradução. Toda a Bíblia, na sua maioria, ela é independente dinâmica ou literal, é muito parecida, entendeu? Então, tome cuidado para não ir para uma outra versão. Por exemplo, às vezes você vai falar assim, eu vou sair da NVI e vou ler na Almeida Contemporânea. Cara, eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. A Almeida Contemporânea também tem seus problemas, que talvez um dia você vai descobrir. Eu não vou nem falar as coisas. Às vezes tem coisas que eu vejo que eu não gosto nem de ficar falando, para não gerar mais dúvida na cabeça das pessoas. Mas é uma boa tradução, tá? Contemporânea é uma boa tradução. Guilherme, você não quer gerar dúvida porque você falou isso.
O que eu quero dizer é que toda Bíblia tem uma coisa ou outra que você vai encontrar que você vai falar, não concordo muito com essa tradução. É isso que eu quero dizer, não é que a Almeida Contemporânea, ela é uma Bíblia assim ou de outra forma, não. É uma Bíblia que em algum lugar você vai olhar, igual você vai olhar na CF, igual você vai olhar em qualquer outra versão, e que você vai falar, acho que não valeria a pena eu ter vindo aqui pra Almeida Contemporânea, porque a NVI é bem melhor aqui do que a contemporânea aqui, né? E isso vai acontecer. Então, não iria pra uma outra tradução, a não ser que seja por um motivo muito assim, Guilherme, esses versículos eu não aceito. Eu vou ler nas Bíblias, em outras Bíblias, porque os versículos eles têm que estar lá. Então, ótimo. Agora, se for por questão de não concordar com uma tradução ou outra, eu acho que a NVI ficou muito literal. Eu não sairia da NVI. Eu continuaria lendo na NVI 23, que pra mim ficou melhor do que a anterior, tá? Ficou melhor. Pra quem já lê na NVI, pra mim ficou melhor do que a anterior. Pra quem não gosta da NVI, tudo bem, né? A NVI não é uma boa versão, mas pra quem gosta da NVI, eu acho que vale a pena ler na 23, tá? Eu gostei. Às vezes eu leio, pego um livro pra ler da NVI e eu achei interessante, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.